Prezados amigos, o que vamos falar agora é de uma pesquisa realizada com a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. O médium psicografou mais de 400 livros, e entre eles as cartas psicografadas aos membros da família. Meu irmão, Paulo Rossi Severino, escreveu o livro A Vida Triunfa, baseado em 45 casos computadorizados, das 160 entrevistas com questionário padrão que ele fez com as pessoas que recebiam do médium as mensagens psicografadas. Os entes queridos que partiram voltaram para dar notícias da sua posição além-túmulo, das suas recomendações, dos seus afetos, dos seus anseios. Vocês veem aqui a cidade do médium, Pedro Leopoldo, em 1939, uma cidade de Minas Gerais, que fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos. Temos aqui várias paisagens para mostrar a vocês o que era a vida deste ser que conhecemos como sendo Chico Xavier. Eis a casa de seus pais, onde ele nasceu, o lar de Maria João de Deus e de João Cândido Xavier. Estamos a ver a Rua São Sebastião, onde estava a casa, e aqui o médium com seu pai. O médium foi trabalhador da indústria têxtil desde os 8 anos de idade, e o pai também o fora da mesma indústria. O pai vendia bilhetes de loteria para sobreviver, e o filho, Chico Xavier, mantinha a casa a partir dos 8 anos de idade. Passamos agora à pesquisa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que tive a alegria de participar entre 1975 a 1990. Atualmente, a partir de 2012, essa pesquisa passou por uma reanálise através do experiente pesquisador Giancarlo Lucchetti, que vocês veem à extrema direita do vídeo. E podem observar o primeiro, Paulo Rossi Severino, que foi o pesquisador de campo, o que aplicou os questionários. A doutora Maria Júlia Prieto Pérez, condutora do estudo, e eu mesma como condutora e fazendo parte da reanálise. Quais foram os conceitos básicos que nós utilizamos no estudo? Os informantes são pessoas que receberam as mensagens psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier.
Os comunicantes são os espíritos dos falecidos, que alegam ter comunicado por meio da mensagem. E o médium, que vocês podem ver no trabalho, na parte de baixo, é a pessoa que faz a comunicação entre o meio espiritual e o terrestre. É preciso dizer que Francisco Cândido Xavier teve apenas o curso primário, fez as primeiras letras e nada mais, porque, na verdade, ele que cuidava da família, com 14 sobrinhos e vários irmãos. Qual foi a metodologia que aplicamos? Os pesquisadores entrevistaram os que receberam mensagens psicografadas. Os informantes foram selecionados também durante as sessões nas quais Chico Xavier trabalhava em Uberaba ou referidos por outras pessoas. Os informantes eram individualmente entrevistados por aproximadamente 3 horas. Estas entrevistas eram realizadas ao menos 20 dias depois da mensagem. A maior parte delas foram dadas 4 a 5 meses depois das mensagens. Ainda na metodologia, a avaliação da evidência de cada informação incluída na mensagem. No presente estudo, ficou estabelecida uma classificação baseada na possibilidade que o médium teria de conhecer alguma informação através da conversação ou de pesquisas prévias. É assim que nós utilizamos elementos de menos evidência para elementos de mais evidências. Como vocês podem ver, nós consideramos fatos genéricos, alta possibilidade, moderada, pequena, muito pequena e mínima, sempre dizendo respeito àquilo que o médium poderia ou não saber com facilidade. Os graus de certeza. A informação geral era inespecífica. Por exemplo, quando as cartas diziam mãe, avós, pai, fatos comuns. Alta possibilidade que o médium teria de saber. Por exemplo, o nome do pai, o nome da mãe, nome de irmãos, namorado, namorada, esposa, crianças, data da morte, causa e lugar da morte, ocorrências do dia, período da morte e data do nascimento. Quanto aos graus de certeza, nós nos baseamos na possibilidade moderada que o médium teria de saber. Por exemplo, nomes de avós, profissão do comunicante, período do dia em que a morte ocorreu, fatos comuns passados, por exemplo, profissão, estudo, casa. E pequena possibilidade que o médium teria de saber. Por exemplo, nomes dos bisavós, nomes de amigos próximos, sobrinhas, sobrinhos, parentes e assinatura. Nomes difíceis, por exemplo, de soletrar. Quanto aos graus de certeza, pequena possibilidade que o médium teria de saber. Nome de parentes distantes, ocorrências da infância, apelido usado somente pela família, fatos apenas conhecidos pelos membros da família e mínima possibilidade que o médium teria de saber. Nome de pessoa desconhecida, fatos que mesmo a família não conhecia.
Então, em 1990, nós publicamos 45 casos que foram avaliados no estudo inicial, no livro A Vida Triunfa. Em 2012, Giancarlo Lucchetti, chefe de pesquisa da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, fez a reanálise de 38 desses casos e está completando, então, essa nova pesquisa, que é uma reanálise. Quanto à veracidade das informações, ele avaliou incorretas, a confirmar e pessoas desconhecidas. A estatística, e aqui começam alguns dados que eu passarei a todos vocês. Quanto à religião do informante, quer dizer, aquele que responde ao questionário. Como dá para ver e acompanhar, 49% de espíritas e 44,40% de católicos, e depois as demais religiões. Todos procurando Chico Xavier em Uberaba, a fim de recolher dados, lembranças, bilhetes dos seus familiares. A idade em que ocorreu o óbito, como vocês podem ver, 53,40% foi em torno de 21 e 30 anos, e assim por diante. Aqueles que desejarem se debruçar sobre esses dados poderão fazê-lo no vídeo que está sendo gravado. O sexo do comunicante, 77,80% sexo masculino, das mensagens que vieram através do médium. Quanto à religião do comunicante, vocês podem ver que deu 62,30% de católicos, e espíritas, a quantidade menor de 20%. Aqui é notável o que aconteceu. O fato de a família ter reconhecido que se tratava do ente querido que partiu e que trouxe as notícias, transformou-os e eles se consideram espíritas. Então, por esse dado, nós compreendemos que realmente a família se convenceu da mensagem recebida. Quanto à causa da morte, 73,10% foi morte acidental e 18% morte natural. Depois temos assassinato e suicídio. A morte por acidente, impacto de objeto, avião, ferrovia, arma de fogo, substância tóxica, bicicleta, fogo, afogamento, queda, motocicleta, atropelamento e automóvel. Aqui, a grande porcentagem de morte foi através do automóvel, 45,60% dos casos. Eu queria chamar a atenção, principalmente, para esse dado, no que se refere à grande veracidade da mensagem. Isso porque nós temos aí uma gama enorme de mortes e de causas da morte, que eram totalmente desconhecidas pelo médium.
a descrição de morte na mensagem, em 75,60%, sim, houve a descrição. Aqui o tempo ocorrido entre o óbito e a mensagem, e se Francisco Cândido Xavier conheceu o informante antes do óbito. Como vocês podem verificar, 93,30% ele não conhecia os familiares. Pesquisa da mediunidade revela também que o informante trazia palavras peculiares dele na mensagem, trazia frases peculiares na mensagem e o estilo próprio reconhecido pela família. Havia também a comparação entre a assinatura da mensagem e a do comunicante. Ela foi idêntica, né, em 35,60% dos casos. Eu lhes apresento aqui um caso interessante, o da dona Hilda Massaro, quando ela escreve para o seu filho, à esquerda do vídeo, vocês podem ver um cartão de Páscoa que ela mandou da Itália para o filho e que vocês veem a assinatura dela, da sua mãe, Hilda. E à direita, vocês podem ver a mensagem que Chico Xavier recebeu em Uberaba em italiano, uma língua que ele não falava. E a assinatura, como vocês podem verificar, é idêntica. Aliás, um perito grafoscópico fez esse exame, um perito do Banco do Brasil, da minha pátria, do Brasil, e ele verificou que as duas assinaturas são idênticas. Aqui também é a mensagem de Maurício Gomes Henrique. Como vocês veem, à direita tem a célula de identidade dele com a assinatura, e à esquerda é a mensagem recebida por Chico Xavier. O que chama a atenção nesse caso é que Maurício inocentou o seu amigo José Divino, que foi julgado pela justiça brasileira, porque os dois estavam sós e, segundo constava, José Divino havia tirado em Maurício. Mas, através da mediunidade de Chico Xavier, houve a mensagem de Maurício dizendo que o seu amigo era inocente e que ele disparara a arma sem querer. E esta assinatura idêntica serviu ao juiz para inocentar José Divino. Não apenas a assinatura idêntica, mas também o conteúdo da mensagem, que coincidia com tudo quanto José Divino havia dito nas suas entrevistas na justiça. Nós tivemos mais que 3 pessoas, 88,90% dos casos, mais de 3 pessoas autenticaram a mensagem. Em que condições foram recebidas essas mensagens? 93,30% foram em reuniões públicas, com mais de 300 pessoas. O que não se pode dizer que tenha sido telepatia do médium, com um número tão grande de pessoas a assistir essa psicografia. Então, aqui nós vemos as sessões, o médium está psicografando e a solicitação dos seres que voltaram para falar com seus familiares,
pedindo pensamentos positivos, trabalho construtivo e conformação. Até o momento, nós reanalisamos 38 casos. Nós tivemos uma média por psicografia de 874,97 letras. A avaliação das evidências, fatos gerais, 7,16, grande possibilidade de o médium conhecer, 7,03, moderada possibilidade, 2,53, pequena possibilidade, 2,39, muito pequena possibilidade, 2,42, e mínima possibilidade, 0,24. Esses são os fatos gerais e a grande possibilidade do médium conhecer. Oswaldo, mamãe Araci, querida Raquel, enfim, nomes de irmãos, do pai, da mãe e também da data do falecimento. Moderada possibilidade do médium conhecer. Rogo para que me tratem como antes, que é o caso número 8. Ele possuía um estúdio em casa, onde desenhava, fotografava, revelava e ampliava filmes. E na mensagem, ele dizia aos pais: me tratem como antes, desenhando e fotografando, sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina, avó materna, falecida em 1949. Foi por isso que o Aeroclube me conquistou. É o caso 14. Ele estava num curso para ser piloto no Aeroclube local. Aqui também, pequena possibilidade de o médium conhecer. Sou portador de notícias do amigo Geraldo para nossa irmã Nenzinha. Nenzinha, na verdade, era o apelido da mãe do cunhado. Possibilidade nula de um médium conhecer. Acordei num lugar de muito repouso e 2 amigos me disseram ser o vovô Manuel e o meu bisavô Frederico. Frederico é o bisavô do comunicante. José Roberto Chabi é pseudônimo registrado oficialmente do comunicante, que é o caso número 7. É muito interessante esse caso, porque ele era muito delicado, uma pessoa bastante cordata, e ele era chamado de bicha entre os colegas, que no Brasil significa homossexual. E ele resolveu adotar o nome que os colegas lhe deram, somente que ele inverteu. Em vez de bicha, escreveu Chabi. Ora, somente a sua mãe, o seu pai e os amigos muito íntimos sabiam que ele havia registrado esse nome. E o médium, ao assinar a mensagem, não ele, lógico, o comunicante, escreveu o seu nome completo. Muito pequena possibilidade de o médium conhecer. No entanto, ouvi, se não me engano, o Dr. Pedro, caso 41, é médico neurocirurgião que atendeu o comunicante no hospital. Mamãe, rogo as suas preces pelo amigo Zé da Brama. Devo auxiliá-lo e preciso do seu concurso. É o caso 16, apelido do amigo do comunicante que faleceu no acidente. Prosseguimos juntos, nós todos, o tempo de sempre, incluindo
nossa Vilma, empregada muito estimada pelos familiares, no caso número 9. Muito pequena a possibilidade de o médium conhecer. Não mais o cartão do alfabeto, em que os movimentos vagarosos demais. Era uma cartolina com um abecedário, idealizado pelo comunicante, quando em vida, para comunicação com o mundo espiritual. É o caso número 3. Agora conheço mais profundamente a Gruta de Maquiné, das conversações. Quando Beto, o caso número 1, era pequeno, seu pai levou-o a visitar a Gruta de Maquiné, terra dos seus avós maternos. Muito pequena a possibilidade que o médium teria de conhecer tal informação. Mínima possibilidade o médium conhecer. O padre João de Santo Antônio veio me ver e me abraçar em nome do carinho dos antepassados. Esse padre era falecido há 50 anos. Apenas a avó o conheceu. Os familiares não sabiam da sua existência. É o caso número 1. Outra mensagem no caso número 5. Outro benfeitor que se identificou como sendo outro médico, o Dr. Guilherme da Silva, foi médico sanitarista, nascido no Rio de Janeiro e falecido em Campinas em 1912. A família não o conhecia. Mínima possibilidade de o médium conhecer. Jair presente, um dos comunicantes, deixou um recado para sua irmã Sueli e seus pais. E outro amigo aqui ao lado é o Irineu Leite da Silva, um moço fino que vestiu paletó de madeira em 7 de junho passado. Estava eu entre aqueles que trabalhavam no Parque dos Flamboyants, quando ele foi considerado pessoa de sono eterno. Esse caso é muito interessante porque a Sueli, parente, irmã do Jair, presente, ela foi em busca de comprovação. A família não conhecia. Ela foi até o cemitério. Não havia registro desse nome. Ela procurou o jornal Correio Popular. E havia notícia da morte de Irineu Leite da Silva no dia em que o comunicante escreveu. Havia sido, no entanto, registrado de forma errada no cemitério. Esse é o senhor Renato Mandiaterra, administrador do cemitério Flamboyant em Campinas. Há 3 cemitérios em Campinas. E ele procurou de novo e observou que havia sido grafado errado o nome nos papéis da administração. Havia sido registrado como Pirineu Leite da Silva. Assim como nós vemos, a psicografia de Chico Xavier retificou o cemitério Flamboyant de Campinas. Os resultados, como nós vemos, são muito interessantes e nós podemos dizer que não houve nenhuma informação incorreta. Todas as famílias entrevistadas foram unânimes em afirmar que as informações eram absolutamente corretas. As palavras, as informações. Esta, quantas vezes procurou
Chico Xavier, nós vemos então que a quantidade de vezes foi muito pequena em relação à comunicação do comunicante. Pessoas que já estiveram várias vezes em Uberaba antes da mensagem e pessoas que nunca estiveram em Uberaba antes da mensagem e a receberam. E nós vemos que o número de informações é igual. Rapidamente, posso lhes dizer que, nesses casos, nós tivemos 12 acidentes, 6 por doença, assassinatos 3, suicídio 1. Paulo Eduardo Teixeira da Silva teve morte acidental, mas a Academia da Força Aérea de Pirassununga de São Paulo disse que ele se matou, que foi suicídio. Quando eles estiveram dando a mensagem para a família, através de Chico Xavier, Paulo Eduardo disse que estava limpando as unhas com o gatilho da arma, ele estava de plantão à frente da academia, e a arma disparou. E os pais acreditaram, evidentemente, na mensagem de Chico, porque em nenhum momento ele tivera pensamento suicida. Alain Charles Padovani desencarnou, mas sem uma causa daquilo que detonara essa morte, que foi por parada cardíaca. Na mensagem, ele disse que aspirou benzina. Carlos Teles Sobral Júnior. Os pais foram de Portugal, da cidade de Cascais, até Uberaba. E o filho deu-lhes uma mensagem, dizendo que ele não tinha se suicidado, que tinha sido assassinado, mas que não desejava que reabrissem o processo. O que se deu, segundo Carlos Teles Sobral Júnior, é que ele fazia muitas bromas, como se diz, com essa pessoa. Ria muito dele e fazia zombarias. E um dia ele entrou e o matou. E para confirmar aos pais que ele não tinha se suicidado, ele diz na mensagem: pode reparar que a arma estava na minha mão esquerda e eu não sou canhoto. Heitor Furtado, deputado federal, 40 dias depois da sua morte, ele escreveu ao pai. O pai era muito amigo do meu marido, Freitas Nobre, Alencar Furtado. Ele foi a Uberaba para saber se tinha sido crime político. Porque, como eles pertenciam ao partido político contrário ao governo, Alencar Furtado supôs que o filho pudesse ter sido eliminado pelo partido contrário. Ao escrever a mensagem, o filho disse: papai, eu não vi nenhuma maldade no rosto daquele policial. Ele estava mais assustado do que mal intencionado. Quando saiu de lá, Alencar Furtado me disse: agora eu sei muito bem o que eu devo fazer. Não colocou nenhum advogado que pudesse levar o assassino a uma pena maior. O Roberto Muscati, ele, através de Chico Xavier, trouxe expressões hebraicas, expressões de um filho de Israel. E Chico não sabia ler, precisou do auxílio do pai do menino para que a mensagem fosse lida. E a dona Hilda, que eu já disse, escreveu em italiano. Quais são as conclusões?
as cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier revelam uma quantidade muito grande de informações corretas. Informações com muito pequena ou mínima chance de o médium conhecer por meio de conversas ou pesquisas. Não houve aumento do número de informações dos informantes, que eram frequentadores assíduos do trabalho em Uberaba. Algumas mensagens trazem fatos que nem a própria família sabia, e até mesmo um erro no nome do sepultamento. Há casos de xenoglossia, que está presente em algumas mensagens em italiano e hebraico. Sem dúvida, mais pesquisas são necessárias para compreendermos esse fenômeno da psicografia, nas suas nuances, que é um fenômeno muito rico. Agradecemos a Chico Xavier a possibilidade de uma pesquisa científica que está para ser publicada em uma revista indexada, mostrando assim que a mediunidade tem sim como comprovar a imortalidade e a sobrevivência da alma. Muito obrigada.